Se você tem mais de 60 anos e acorda todo dia se perguntando para que serve sua vida agora, essa sensação devastadora de inutilidade pode estar roubando silenciosamente seus últimos anos de alegria verdadeira. Observando pacientes na casa de repouso onde faço acompanhamento, percebi algo que me deixou profundamente tocada. Era uma manhã de terça-feira quando encontrei seu Miguel, de 72 anos, sentado na varanda olhando para o nada. Quando perguntei como estava, ele sussurrou algo que ecoou em meu coração durante semanas. Disse que acordava todos os dias sem saber por que ainda estava aqui, que sua vida havia perdido todo o sentido depois da aposentadoria. A falta de propósito após os 60 é uma epidemia silenciosa que devasta milhões de idosos no Brasil. Não é apenas tristeza comum, é uma dor existencial que corrói por dentro, fazendo com que cada novo dia pareça mais pesado que o anterior. É acordar e não ter uma resposta para a pergunta mais básica que nosso cérebro faz, que é por que vale a pena levantar da cama. Seu Miguel não sabia, mas estava experimentando algo que a neurociência chama de vazio existencial tardio. Depois de décadas sendo útil, trabalhando, cuidando da família, construindo uma carreira, o cérebro de repente se vê sem as estruturas que davam significado à existência. É como se a vida inteira tivesse sido uma sinfonia, e agora só restasse um silêncio ensurdecedor. Durante anos acompanhando casos como o dele, descobri que existem rotinas específicas que funcionam como pontes entre esse vazio doloroso e um novo senso de propósito. Não são atividades vazias para ocupar o tempo, mas práticas profundas que reativam centros neurais adormecidos, reconectando a pessoa com razões reais para viver. O que mais me impressiona é que essas rotinas não dependem de outras pessoas. Não exigem dinheiro ou saúde perfeita. Podem ser praticadas mesmo na solidão, mesmo quando a família está distante, mesmo quando o corpo já não obedece como antes. São rotinas que trabalham diretamente com a essência do que nos faz sentir vivos e importantes. A falta de propósito não é frescura ou drama de idade. É uma condição real que acelera o envelhecimento, enfraquece o sistema imunológico e pode literalmente encurtar a vida. Cada dia que você passa se sentindo inútil está enviando sinais tóxicos para cada célula do seu corpo. Mas existe uma saída, e ela começa com 3 rotinas simples que podem transformar completamente sua relação com o amanhecer. Rotinas que devolverão a você a sensação de que sua vida ainda tem valor imensurável, que seus dias ainda podem ser preenchidos de significado real. Digite sim agora se você reconhece essa dor em sua vida, se já acordou questionando qual é o seu lugar neste mundo, se sente que perdeu sua utilidade depois dos 60. Sua resposta me ajuda a entender quantas pessoas precisam urgentemente dessas descobertas que mudaram a vida do seu Miguel. Seu Miguel havia construído uma vida inteira como marceneiro. Durante 45 anos, suas mãos criaram móveis que encheram lares, berços que acolheram bebês, mesas onde famílias se reuniram para celebrar a vida. Cada peça que saía de sua oficina carregava um pedaço de sua alma, um propósito claro que o fazia levantar todos os dias às 5 da manhã com energia renovada. A aposentadoria chegou como um presente envenenado. No primeiro mês, dormiu até mais tarde. Aproveitou o descanso merecido. No segundo, começou a sentir um vazio estranho. No terceiro, a realidade o atingiu como um martelo. Suas próprias ferramentas, agora guardadas para sempre, pareciam sussurrar que ele não servia mais para nada. Os filhos, cada um lutando suas próprias batalhas na vida adulta, ligavam de vez em quando com conversas apressadas. Os netos cresceram e agora tinham seus próprios mundos digitais, seus próprios interesses que não incluíam as histórias do avô. A esposa, falecida há 3 anos, já não estava ali para dividir os silêncios que antes eram confortáveis.
mas agora se tornaram ensurdecedores. Era na varanda da casa de repouso que seu Miguel passava a maior parte dos dias, observando o movimento da rua, vendo outras pessoas com destinos, com pressa, com propósitos. Ele se sentia como um fantasma de si mesmo, presente fisicamente, mas ausente de qualquer coisa que realmente importasse. Suas mãos, antes tão hábeis em transformar madeira bruta em obras de arte, agora tremiam levemente e pareciam inúteis. O momento mais doloroso chegava sempre ao entardecer. Era quando a nostalgia batia mais forte, quando as memórias de uma vida produtiva contrastavam cruelmente com a realidade atual de dias vazios e sem direção. Ele se perguntava se alguém sentiria sua falta se partisse, se sua existência ainda fazia alguma diferença no mundo. Durante nossa conversa naquela manhã, algo em seus olhos me disse que havia uma centelha ainda viva por baixo de toda aquela tristeza. Era como se seu coração soubesse de algo que sua mente havia esquecido. Uma verdade sobre propósito que independe de idade, de força física ou de reconhecimento externo. Foi então que comecei a observar outros residentes que haviam encontrado uma saída para esse labirinto de inutilidade. Pessoas que, mesmo enfrentando as mesmas limitações, irradiavam uma energia diferente, uma razão de ser que transcendia as circunstâncias externas. Descobri que todos eles, sem exceção, seguiam rotinas específicas que reativaram centros neurais adormecidos. Não eram atividades complexas ou impossíveis de realizar. Eram práticas simples, mas profundamente transformadoras, que reconectavam essas pessoas com um senso de valor próprio, independente do que o mundo exterior validava. Rotinas que funcionavam como chaves mestras, abrindo portas internas que pareciam definitivamente fechadas. O que mais me chamou a atenção é que essas rotinas não precisavam de plateia, não dependiam da aprovação de outros, não exigiam força física extraordinária. Eram exercícios de propósito que podiam ser realizados na intimidade, no silêncio, até mesmo na solidão, mas que geravam resultados visíveis tanto para quem praticava quanto para quem observava. A transformação do seu Miguel começou no momento em que ele compreendeu uma verdade fundamental sobre envelhecimento. Propósito tinha muito menos a ver com o que você faz para os outros, e muito mais com o que você faz por si mesmo e pelo legado invisível que deixa no mundo. A primeira rotina que transformou a vida do seu Miguel acontece nos primeiros 20 minutos após acordar, um período que a neurociência chama de janela de ouro neuroplástica. É quando o cérebro está mais receptivo a novas conexões, mais aberto a reprogramar padrões de pensamento que se cristalizaram ao longo dos anos. A rotina matinal do propósito começa antes mesmo de sair da cama. Ainda deitado, com os olhos fechados, seu Miguel aprendeu a fazer 3 perguntas fundamentais para seu coração, não para sua mente. Primeira pergunta: que sabedoria única eu carrego que o mundo precisa ouvir hoje? Segunda: que pequeno gesto de amor posso oferecer para alguém, mesmo que essa pessoa nunca saiba que fui eu? Terceira: como posso honrar hoje a memória de quem já partiu através das minhas ações? Essas perguntas não são filosóficas vazias, são gatilhos neurais específicos que reativam centros cerebrais relacionados ao significado e à transcendência. Observando dezenas de idosos que adotaram essa prática, percebi que em menos de 2 semanas já havia uma mudança visível na postura, no brilho dos olhos, na forma como se relacionavam com o próprio reflexo no espelho. Depois das 3 perguntas, vem o segundo elemento desta rotina matinal. É o que chamo de inventário de legado invisível. Ainda na cama, por 5 minutos, a pessoa faz um mergulho mental em todas as vidas que tocou ao longo dos anos, mesmo sem perceber. O cliente que se sentiu acolhido por um sorriso genuíno, a criança que aprendeu algo importante observando seu exemplo, o amigo que encontrou coragem em uma conversa casual.
Seu Miguel descobriu que havia sido marceneiro não apenas de móveis, mas de memórias. Cada mesa que construiu abrigou conversas que mudaram destinos. Cada berço que fez embalou sonhos que se tornaram realidade. Seu trabalho não havia terminado com a aposentadoria. Havia se espalhado pelo mundo de formas que ele jamais poderia imaginar. O terceiro componente dessa rotina é o compromisso diário de propósito. Antes de levantar, a pessoa escolhe uma única ação, por menor que seja, que adiciona algo positivo ao mundo naquele dia. Pode ser regar uma planta, escrever uma linha em um diário, organizar uma gaveta, fazer uma ligação para alguém que precisa ouvir uma voz amiga. A genialidade dessa rotina está na sua simplicidade e na independência total. Não precisa de outras pessoas para validar, não depende de condições externas, não exige força física extraordinária. É um ritual de reconexão com o próprio valor que pode ser praticado até mesmo em uma cama de hospital. O que mais impressiona é como essa rotina de 20 minutos matinais cria ondas que se espalham por todo o dia. Pessoas que antes arrastavam os pés até o banheiro começam a se mover com mais dignidade, com uma sensação renovada de que sua presença no mundo ainda faz diferença. A neurociência explica esse fenômeno através do conceito de propósito neural. Quando o cérebro identifica razões claras para continuar funcionando, libera neurotransmissores específicos que melhoram o humor, fortalecem memória e aumentam a sensação geral de bem-estar. É como se todo o sistema nervoso recebesse um upgrade diário. Mas essa é apenas a primeira das 3 rotinas que devolveram ao seu Miguel e a centenas de outros idosos a certeza de que a vida após os 60 pode ser o capítulo mais significativo de toda a existência. A segunda rotina acontece no período vespertino, entre 2 e 4 da tarde, quando o cérebro idoso naturalmente experimenta uma queda de energia que pode ser transformada em combustível para o propósito. É o momento que chamo de ritual da contribuição silenciosa, uma prática que reconecta a pessoa com sua capacidade de impactar positivamente o mundo, mesmo quando ninguém está observando. Seu Miguel descobriu essa rotina em uma tarde particularmente difícil, quando a sensação de inutilidade estava especialmente pesada. Sentado em sua poltrona, observando as horas passarem, ele tomou uma decisão que mudaria completamente sua relação com o tempo livre. Decidiu que toda a tarde dedicaria exatamente 1 hora para uma atividade que beneficiasse alguém além dele mesmo, mas sem esperar reconhecimento ou agradecimento. O primeiro passo dessa rotina é identificar uma habilidade, conhecimento ou experiência que você possui e que pode ser útil para outras pessoas. Não precisa ser algo extraordinário ou profissional. Seu Miguel percebeu que sabia consertar pequenos objetos quebrados, conhecia truques de organização aprendidos ao longo de décadas, tinha histórias que poderiam inspirar ou ensinar. Durante a primeira semana, ele começou consertando objetos dos outros residentes da casa de repouso. Uma cadeira com perna bamba, um rádio que não funcionava direito, uma gaveta emperrada. Não cobrava nada, não fazia alarde, simplesmente se oferecia para ajudar quando percebia que algo precisava de atenção. A transformação foi surpreendente. À medida que suas mãos voltaram a ter utilidade prática, todo o seu senso de valor próprio começou a se reconstituir. Não era apenas sobre consertar objetos, era sobre consertar a própria alma fragmentada pela sensação de inutilidade. O segundo elemento dessa rotina vespertina é a prática da mentoria invisível. Mesmo na solidão, é possível mentorar alguém através de cartas nunca enviadas, conselhos escritos em diários, reflexões registradas em cadernos que um dia poderão ser descobertos por familiares. Seu Miguel começou a escrever pequenas lições de vida, dicas práticas de marcenaria, reflexões sobre relacionamentos e trabalho. Essas escritas não eram direcionadas para ninguém específico, mas continham toda a sabedoria acumulada em 7 décadas de vida.
Era como plantar sementes em solo fértil, sem saber exatamente onde ou quando elas germinarão, mas confiando que um dia farão diferença na vida de alguém. O terceiro componente é a oração prática, ou, para quem não é religioso, a meditação de gratidão direcionada. Durante 15 minutos, a pessoa se conecta mentalmente com alguém que precisa de energia positiva, envia pensamentos de cura, de força, de esperança. Pode ser um vizinho doente, um familiar distante, até mesmo desconhecidos que aparecem no noticiário enfrentando dificuldades. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que quando praticamos regularmente atos de generosidade, mesmo que mentais, nosso cérebro desenvolve novos circuitos neurais associados ao bem-estar e ao propósito. É como se a própria estrutura cerebral se reorganizasse para sustentar uma versão mais significativa de nós mesmos. A rotina vespertina de seu Miguel se tornou tão transformadora que outros residentes começaram a perceber uma mudança em sua energia. Ele irradiava uma tranquilidade diferente, uma sensação de completude que vinha de dentro, independente das circunstâncias externas. Essa prática de contribuição silenciosa reativa algo fundamental na psique humana, a necessidade ancestral de ser útil à comunidade. Mesmo quando a comunidade parece ter nos esquecido, podemos recriar esse senso de pertencimento através de ações que transcendem o tempo e o espaço. A terceira rotina acontece no período noturno, entre 8 e 9 da noite, e é talvez a mais poderosa de todas para reconstituir o senso de propósito após os 60. É o que chamo de ritual do legado vivo, uma prática que transforma a chegada da noite. Tradicionalmente, um momento de melancolia para muitos idosos, em um período de conexão profunda com o significado da própria existência. Seu Miguel havia sempre temido o anoitecer. Era quando a solidão pesava mais, quando as memórias dolorosas da esposa falecida se intensificavam, quando a sensação de que seus melhores dias haviam ficado para trás se tornava quase insuportável. A noite representava não apenas o fim de mais um dia vazio, mas uma lembrança cruel de que o tempo estava passando sem propósito aparente. A transformação começou quando ele compreendeu que a noite poderia se tornar o momento mais sagrado do seu dia. Um período dedicado a nutrir conscientemente o legado que deixará no mundo. Não o legado material, que pode se perder ou ser dividido, mas o legado emocional e espiritual que transcende a morte física. O primeiro elemento dessa rotina noturna é a criação do arquivo de sabedoria pessoal. Durante 20 minutos, seu Miguel começou a registrar em um caderno simples as lições mais importantes que aprendeu na vida. Não eram conselhos genéricos, mas insights específicos nascidos da sua experiência única, como marceneiro, marido, pai e sobrevivente de 7 décadas de vida. Cada página que escrevia se tornava um pedaço de imortalidade. Lições sobre como escolher a madeira certa para cada projeto, reflexões sobre a paciência necessária para criar algo duradouro, observações sobre como as mãos calejadas podem carregar mais amor que as palavras mais eloquentes. Era sua forma de assegurar que todo o conhecimento acumulado não morreria com ele. O segundo componente é a prática da reconciliação noturna. Antes de dormir, seu Miguel dedicava alguns minutos para perdoar alguém que o havia magoado e para pedir perdão, mesmo que silenciosamente, por alguma mágoa que havia causado. Não era sobre contatar essas pessoas, mas sobre limpar seu coração de ressentimentos que poderiam acompanhá-lo até o final da vida. Essa prática de perdão noturno criou nele uma leveza que não sentia há anos. Percebeu que carregar mágoas antigas era como arrastar correntes invisíveis que impediam qualquer movimento em direção a um novo propósito. Ao se libertar dessas correntes emocionais, todo o seu ser se tornou mais disponível para experienciar significado no presente.
O terceiro e mais transformador elemento dessa rotina é a visualização do impacto futuro. Nos últimos 10 minutos antes de dormir, ele se conectava mentalmente com as pessoas que um dia leriam suas anotações, que se beneficiariam de sua sabedoria, que encontrariam esperança em sua história de superação. Visualizava um neto adulto descobrindo seus escritos e compreendendo melhor a força que carregava no sangue. Imaginava um desconhecido encontrando por acaso uma de suas reflexões e sentindo-se inspirado a não desistir de seus próprios sonhos. Via seu exemplo de reconstrução de propósito incentivando outros idosos a não aceitar a inutilidade como destino inevitável. A neurociência do envelhecimento revela que quando o cérebro idoso se conecta regularmente com visões de impacto futuro, há uma ativação significativa de áreas relacionadas à motivação e ao bem-estar. É como se todo o sistema nervoso recebesse uma injeção diária de razões para continuar funcionando de forma otimizada. Essas 3 rotinas, praticadas com consistência por seu Miguel, criaram uma revolução silenciosa em sua experiência de envelhecimento. Em menos de 2 meses, ele havia passado de um homem que questionava sua utilidade para alguém que acordava todos os dias com a certeza de que ainda tinha contribuições importantes a oferecer ao mundo. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional e mostrar como essas rotinas simples estão transformando a velhice de milhares de pessoas pelo Brasil. O que mais me impressiona ao observar a transformação de pessoas como seu Miguel é como o cérebro humano mantém sua capacidade de reinvenção mesmo na chamada terceira idade. A neurociência moderna descobriu que o que antes considerávamos declínio natural é, na verdade, uma reorganização neural que pode ser direcionada conscientemente para criar novos padrões de propósito e significado. Durante décadas de acompanhamento de idosos em diferentes contextos, percebi um padrão fascinante. Aqueles que conseguem superar a crise de falta de propósito após os 60 não são necessariamente os mais saudáveis fisicamente, os mais ricos financeiramente ou os que têm famílias mais presentes. São os que compreenderam uma verdade fundamental sobre o envelhecimento ativo do cérebro. Essa verdade é que o propósito na maturidade não vem de continuar fazendo as mesmas coisas de sempre, mas de descobrir facetas completamente novas da própria identidade. Seu Miguel não encontrou significado tentando voltar a ser o marceneiro que foi, mas descobrindo que poderia ser um mentor, um escritor, um curador de sabedoria, um exemplo vivo de reinvenção. A revolução neurocientífica mais importante das últimas décadas é a descoberta de que o cérebro idoso, ao contrário do que se pensava, tem uma plasticidade única. Enquanto o cérebro jovem é rapidamente influenciado por estímulos externos, o cérebro maduro tem a capacidade de gerar significado internamente, de criar propósito a partir de recursos internos desenvolvidos ao longo de décadas. É por isso que as 3 rotinas funcionam de forma tão poderosa. Elas não dependem de validação externa, não precisam de plateia, não exigem aprovação de outros. Trabalham diretamente com os recursos neurais que só existem em cérebros que acumularam décadas de experiência, sabedoria e perspectiva. Observei centenas de casos como o do seu Miguel, pessoas que haviam chegado ao fundo do poço da inutilidade e conseguiram escalar de volta para uma vida cheia de significado. O denominador comum entre todos eles foi a compreensão de que o propósito após os 60 é menos sobre fazer e mais sobre ser. Menos sobre produzir e mais sobre irradiar. A cada história de transformação que testemunho, fica mais claro que a sociedade comete um erro terrível ao descartar a sabedoria dos idosos. Estamos desperdiçando uma fonte inesgotável de conhecimento prático, emocional e espiritual,
forçando pessoas experientes a se sentirem inúteis justamente quando poderiam oferecer suas contribuições mais valiosas. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque essa mensagem pode ser exatamente o que uma pessoa querida está esperando para recomeçar a acreditar no próprio valor. Para maximizar o impacto transformador dessas 3 rotinas, desenvolvi ao longo dos anos um protocolo de acompanhamento que potencializa os resultados e sustenta a motivação durante os primeiros meses de prática. A experiência me ensinou que a mudança de mentalidade sobre propósito não acontece da noite para o dia, especialmente em pessoas que passaram meses ou anos se sentindo inúteis. O primeiro elemento complementar é o que chamo de mapeamento semanal de impacto. A cada domingo, a pessoa dedica 15 minutos para revisar a semana anterior e identificar todos os momentos, por menores que sejam, em que sentiu que fez diferença. Pode ser um sorriso que ofereceu para o porteiro, uma palavra de encorajamento para um vizinho, uma oração sincera por alguém que estava sofrendo. Esse exercício é crucial porque o cérebro idoso, condicionado pela sensação de inutilidade, tende a desvalorizar automaticamente suas próprias contribuições. O mapeamento semanal funciona como um treino de reconhecimento, ensinando a mente a perceber e valorizar o impacto positivo que já está gerando, mas que passa despercebido pela autocrítica excessiva. Seu Miguel descobriu, através desse mapeamento, que havia impactado mais vidas em um mês praticando as rotinas do que conseguia reconhecer em um ano inteiro de aposentadoria anterior. Não porque estivesse fazendo coisas extraordinárias, mas porque finalmente estava prestando atenção nas pequenas sementes de bondade que sempre plantou, mas nunca parou para observar germinar. O segundo elemento é a criação de um círculo de propósito, mesmo que invisível. Muitos idosos vivem em isolamento social, mas isso não impede a formação de conexões significativas com pessoas que compartilham a jornada de redescoberta do significado. Pode ser através de cartas escritas, mas nunca enviadas para outros idosos que enfrentam os mesmos desafios, orações direcionadas para pessoas específicas, ou até mesmo conversas imaginárias com familiares distantes. O objetivo não é fantasia ou fuga da realidade, mas a criação consciente de vínculos emocionais que nutrem o senso de pertencimento e responsabilidade mútua. Quando nos sentimos conectados com outros, mesmo que de forma não convencional, nosso cérebro libera os mesmos neurotransmissores associados ao apoio social presencial. O terceiro elemento complementar é o desenvolvimento de um plano de emergência emocional para os dias mais difíceis, porque eles virão, inevitavelmente. Dias em que a tristeza será mais forte que a motivação, quando as rotinas parecerão inúteis, quando a voz interna da autodepreciação falará mais alto que a esperança. Para esses momentos, criei um protocolo simples, mas eficaz. Primeiro, a pessoa reconhece que está tendo um dia difícil sem julgar a si mesma por isso. Segundo, escolhe apenas uma das 3 rotinas para praticar, a que parecer mais acessível naquele momento. Terceiro, lembra-se de uma única pessoa cuja vida foi tocada positivamente por sua existência, mesmo que décadas atrás. Esse protocolo de emergência tem salvado inúmeros idosos de recaídas emocionais que poderiam desmantelar semanas de progresso. A genialidade está na sua simplicidade e na compreensão de que a reconstrução do propósito é um processo não linear, com altos e baixos naturais que devem ser acolhidos, não combatidos. Comente abaixo qual dessas rotinas mais tocou seu coração ou conte qual é sua maior dificuldade para encontrar propósito após os 60. Sua resposta me ajuda a criar conteúdos cada vez mais específicos para as necessidades reais de quem está vivenciando essa fase da vida. 6 meses depois daquele primeiro encontro na varanda, reencontrei seu Miguel em circunstâncias completamente diferentes. Não estava mais sentado olhando para o vazio.
mas organizando uma pequena oficina onde ensinava outros residentes a fazer pequenos reparos e organizações. Seus olhos brilhavam com uma energia que não via há muito tempo em pessoas da sua idade. Quando perguntei como se sentia, sua resposta me emocionou profundamente. Disse que havia descoberto que a aposentadoria não era o fim da utilidade, mas o começo de uma nova forma de contribuir com o mundo. Que suas mãos não haviam perdido o propósito quando pararam de trabalhar com madeira. Apenas estavam esperando descobrir novas formas de criar, curar e construir. A transformação do seu Miguel representa algo muito maior que uma história individual de superação. Representa a possibilidade real de que milhões de idosos brasileiros que hoje se sentem inúteis, descartados e sem propósito possam redescobrir razões profundas para celebrar cada novo amanhecer. A falta de propósito após os 60 não é destino inevitável, é escolha inconsciente. Escolha de aceitar que nossa utilidade está vinculada apenas à produtividade econômica, que nosso valor depende da aprovação externa, que nossa contribuição ao mundo termina quando nossa força física diminui. As 3 rotinas que transformaram a vida do seu Miguel são ferramentas poderosas de reconexão com uma verdade fundamental sobre o envelhecimento, que esta pode ser a fase mais significativa de toda a existência humana, o período em que finalmente temos tempo e sabedoria para oferecer ao mundo nossas contribuições mais autênticas e transformadoras. Sua experiência de vida é única, irrepetível e imensamente valiosa. Nenhuma universidade pode ensinar o que você aprendeu através de décadas de alegrias e dificuldades. Nenhum jovem, por mais inteligente que seja, carrega a perspectiva que só vem com o tempo vivido. Nenhuma tecnologia pode substituir a sabedoria que mora em seu coração. Se você chegou até aqui, é porque algo em sua alma ainda acredita que seus melhores dias não ficaram no passado. Que dentro de você existem tesouros de sabedoria, carinho e experiência que o mundo precisa urgentemente conhecer. Que sua vida ainda pode ser uma fonte de inspiração, cura e transformação para outras pessoas. As rotinas que compartilhei não são apenas técnicas, são pontes entre o vazio que você pode estar sentindo agora e o propósito profundo que está esperando ser redescoberto. São ferramentas testadas por centenas de pessoas que, como você, um dia acreditaram que já não serviam para nada e hoje sabem que são essenciais para o equilíbrio emocional do mundo. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão e reconstruir o propósito depois dos 60. Terceira, assista a este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro emocional que piora a sensação de inutilidade sem você perceber.